Se você tem conhecimento em programação SQL ou então nos conceitos utilizados na base de dados, você já ouviu falar no termo left and join, que significa juntar pela esquerda. Se você não conhece, tudo bem, sem problemas, mas basicamente é você juntar uma base de dados a outra e retornar uma informação a respeito disso. Se ficou confuso, sem problemas, eu vou dar um outro exemplo para você. Você conhece a função procv no Excel, não conhece? Você geralmente busca informação em uma coluna e procura na vertical em uma outra coluna e obtém novas informações a partir disso. Então, basicamente, você mescla duas consultas. E é isso que a gente vai fazer aqui de uma maneira bem simples no Power BI, por meio de uma função chamada mesclar consultas. Vamos ver como que funciona? Aqui dentro do editor do Power Query, nós temos a nossa base de dados que nós trabalhamos até agora, que foi a base de dados BD Varejo. Está aqui nas suas consultas. E nós temos uma outra região país, que tem a sigla, o estado e a região. O que nós vamos fazer aqui agora de mesclagem de consultas retornará para a gente uma informação a partir dessa base de dados. Então a gente tem sigla que é similar ao que nós temos na outra base de dados e eu vou querer que ele retorne para mim qual a região, porque essa informação que está faltando, o estado a gente já tem na outra base. Portanto, se eu já tenho o estado, eu quero dessa nova base a região. Eu não preciso digitar na base de dados, basta mesclar a consulta. Então vamos ver como que isso funciona. Eu estou aqui com a base BD Varejo e aí, como eu já falei e posso mostrar para vocês, nós temos o estado, a sigla do estado e agora eu vou querer a região. Muito bem, a gente vem na página inicial do editor do Power Query, depois nós vamos em mesclar consultas e vamos escolher a primeira opção aqui mesmo, mesclar consultas. Lembrando, eu estou com a base de dados BD Varejo selecionada, se você estiver com a outra, é importante que você selecione a BD Varejo corretamente e aí observem que ele mostra aqui uma prévia da nossa base de dados. Fique bem atento porque os próximos campos que nós vamos selecionar são importantíssimos para fazer tudo dar certo. Logo aqui embaixo é importante eu selecionar região país, que vai ser a base de dados que nós vamos mesclar. Então vamos voltar acima porque a informação que eu vou mostrar para buscar a correspondência vai ser a sigla estado. Então, quando você dá um clique sobre ela, observe que a seleção é mais sutil, né? Você poderia estar esperando uma marcação mais forte ou em outra cor, mas clicou uma vez, sigla estado está selecionado. E em região país, eu preciso mostrar qual que é a correlação da mesclagem. Clico sobre sigla. Portanto, ele vai estar vinculando a sigla estado do BD Varejo ao sigla do região país. E é importante nós escolhermos corretamente qual é a junção, que nesse caso vai ser a externa esquerda, ou seja, a partir da primeira, que é a nossa selecionada, correspondência a partir, você passando o mouse aqui aparece, olha lá, todas a partir da primeira, que é a selecionada, correspondência a partir da segunda. Portanto, comparei sigla estado da primeira base com sigla da segunda base e a partir daí as próximas colunas podem ser selecionadas. É muito similar ao que a gente tem ao procv do Excel. Portanto, vou só dar OK aqui, vocês vão verificar que não vai retornar em resultado nenhum e tudo bem. Cliquei em OK. Sempre que a gente adiciona uma nova coluna ou quando a gente mescla, ele joga isso lá para o final e observem que região país não aconteceu nada, porque nós ainda não selecionamos qual informação nós desejamos a partir dessa nova base. Então observem que tem duas setinhas aqui que basta clicar sobre essa caixinha e ela vai abrir para a gente um pop-up para você escolher. Eu desmarco tudo e a informação que eu quero é região. E ele pergunta aqui, olha, use o nome da coluna original como prefixo. Tudo bem, pode manter, aperto OK e agora funcionou. Vamos comparar para ver se deu certo? Paraná, região sul, Rondônia, norte, Goiás, centro-oeste, vamos pegar uma outra aqui, Espírito Santo, sudeste. Portanto, a gente conseguiu aí mesclar informações de duas bases de dados por meio desse menu mesclar consultas. Observe que a gente criou uma coluna com a região, que ela não existia.
Nós criamos também uma coluna para a sigla do estado e que com essa coluna foi possível mesclar informações de outra base de dados, que foi o mesclar consultas. Nós também, voltando lá para o início, nós organizamos todas as colunas de acordo com o tipo que deveria. Colunas de números, colunas de datas, criamos colunas de ano, mês e dia em relação à coluna de data original. Nós também modificamos todas as colunas que deveriam estar classificadas como monetário corretamente. Enfim, tudo isso que nós fizemos, você vai precisar fazer em inúmeras bases de dados, porque nem sempre seria o sonho, mas nem sempre as suas bases de dados virão prontas para nós trabalharmos no Power BI. Sempre que você finalizar o seu trabalho de edição no Power Query, retorne na página inicial, aperte fechar e aplicar, aguarde um pouquinho a mensagem que vai aparecer na tela para que ele aplique as novas alterações. Como nós já falamos, inclusive, se a sua base de dados teve alguma alteração, foram inseridas novas linhas, vem aqui na página inicial agora, na exibição de relatório, e aperta atualizar também. Ele vai buscar lá na base de dados, que no nosso caso aqui foi de uma planilha de Excel, para deixar tudo atualizado com as informações mais recentes. Então aqui nessas lições, nós não nos preocupamos muito em gerar aqui gráficos, cartões ou outros elementos visuais para o nosso dashboard. Nós sim tratamos os dados para que aí sim você possa trazer esses dados de maneira confiável, gerar os seus relatórios, gerar os seus gráficos e por meio desses dados gerar informações para a sua tomada de decisão ser cada vez mais assertiva. Te espero nas próximas lições. Até lá!